Mesa de debates. Oferecimento Unimed Dental. O plano odontológico da Unimed Juiz de Fora. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. O Ministério da Saúde anunciou que esse mês será fechado um acordo com a indústria de alimentos processados para a redução do nível de açúcar em vários produtos. E a partir de agora a gente vai entender os benefícios de reduzir, o consumo de açúcar no nosso cotidiano. Para isso a gente trouxe dois nutricionistas que têm essa missão também de agora tirar as nossas dúvidas. A gente vai fazer a nossa consulta com vocês. E o que representa isso para a sociedade, a redução do consumo, da produção, do açúcar nesses alimentos? Bom, posso responder? Você quer responder? Depois a gente entra. Então, a gente estava conversando anteriormente, eu estava falando com o Rogério e com a Janaíne. O que acontece? Há uns 30 anos atrás, quando começaram a ser produzidos os alimentos industrializados, a gente teve uma fobia pelos alimentos gordurosos em função das doenças cardiovasculares, o evento das doenças cardiovasculares. E a indústria começou a fazer as modificações, principalmente nos Estados Unidos. Então, os produtos hoje vêm com uma carga de carboidrato altíssima. E o que essa carga traz? Não traz benefício nenhum, porque as crianças estão comendo biscoitos com muito açúcar. E não é um açúcar normal, açúcar invertido, xarope de milho. E isso traz prejuízo à saúde. A gente vê a quantidade de obesos hoje, não só a nível adulto, como crianças também, que é muito preocupante, porque essa criança que hoje é obesa, talvez os pais vão enterrar ela. Doutora, a senhora tocou num ponto muito importante aí, e ficou até entre linhas, mas eu queria ressaltar. O açúcar não é só aquele açúcar que a gente coloca lá no leite e mexe, não. Existem outros tipos, não é isso? Outros tipos. A gente tem vários tipos de açúcar, destrose, maltodestrina, por exemplo. Alguns produtos hoje acrescentam na sua fórmula a maltodestrina, que é um açúcar de absorção rápida. Não é, Arnaldo? Dependendo do tamanho dele, essa maltodestrina pode ter uma absorção mais rápida, É importante a gente ressaltar, que os nossos dados estatísticos históricos, eles vêm evoluindo negativamente, A gente hoje tem mais de 50% da população brasileira com sobrepeso, A obesidade infantil, os dados do IBGE vêm mostrando que a cada década vem só aumentando, E a gente, enquanto Estado, enquanto Poder Federal, a gente faz muito pouco de intervenção junto à educação infantil, que é onde a gente precisa estar atacando, principalmente. Porque a criança que é obesa, fatalmente ele será um adulto obeso, como já tem muitos anos de incidência dessa patologia, que a obesidade é uma doença, ele vai ter, por causa desse longo período, desses vários anos, ele vai ter todos aqueles riscos de agravamento, das comorbidades que a obesidade trazem junto. Doutor Arnaldo, o senhor trabalha muito com a prevenção, não é isso? Exatamente. Estou alocado na Unimed numa unidade de prevenção. Que prevendo a gente consegue evitar até o gasto de dinheiro público, não é isso? O bem que isso faz, tanto para o cidadão quanto para o Estado, é muito maior, Eu gosto sempre de citar uma normativa do governo chinês, parece que é de 2001, ela proibiu o fumo, em locais públicos, não interessado na saúde do chinês, mas porque ele viu que ele estava gastando muito com doença pulmonar, Então, a gente pode associar essas duas coisas, não fazer isso de uma forma autoritária assim, mas a gente pode estar fazendo realmente, aproveitando esse momento que a gente vive de muitas promessas nesses últimos dias, e passar a fazer coisas concretas mesmo pela nossa população, prevenindo, e por consequência disso, gastaremos menos dinheiro público no tratamento de saúde de algumas doenças. Mas veja bem, eu tenho uma dúvida.
a criança, né, precisa começar lá de trás. Mas e quem já teve uma vida totalmente sedentária e agora está sofrendo por conta de hipertensão, né, arterial, diabetes? Como que essa lei ela vai interferir, essa redução dos açúcares? Você faz atendimento domiciliar, não é isso? Isso. Você atende. Como é que a população da terceira idade pode ser impactada positivamente com isso? Então, vão ser hábitos arraigados, né? Hábitos instalados há muitos anos. Isso dificulta um pouco mais no trabalho da educação nutricional. Mas na substituição do açúcar, que é o caso aqui, por algum outro produto, por exemplo, talvez o xilitol vai se tornar a grande estrela, né? Que ele tem propriedades muito semelhantes à sacarose, né, que é o açúcar de mesa, que é quem está em maior teor aí. Então, a pessoa que tiver a ingestão desses alimentos com redução, por consequência, ela vai acabar reduzindo o seu peso, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma redução maior de 10% no peso, isso traz muito ganho em termos de saúde. Eu posso, com isso, diminuir a dose de antihipertensivo, né? Se for um diabetes do tipo 2, que é o diabetes da obesidade, pode reduzir a quantidade do hipoglicemia antioral, né? E talvez até retirar, né? Eu já tive casos aí que a gente consegue, né, Mari? A gente fazendo redução de peso, muitas vezes você consegue até tirar totalmente esses dois medicamentos. Olha que interessante. A Mudança de postura é importantíssimo. E o nutricionista tem um papel fundamental nisso. A gente hoje tem muitas armas para poder estar ajudando esse paciente a fazer boas escolhas, né? Coisas naturais. Quanto mais natural a alimentação, melhor o benefício para esse paciente. É cortar aquela palavrinha que agora já virou sabotador, que é dieta e é reeducação alimentar. Você não está se restringindo, você está substituindo alimentos, não é isso? Às vezes é até difícil a gente falar numa reeducação se aquele indivíduo não foi educado. Então, hoje, o nosso trabalho, por exemplo, eu trabalho com crianças, eu trabalho assim, de perto, e eu vejo qual o nosso papel nesse hábito, de criar hábitos de comer verdinho, de fazer escolhas de fruta, de não comer industrializado, porque eu não posso chegar para uma criança e falar, não conheço um biscoito. Mas hoje a gente tem essa responsabilidade, não só o nutricionista como os pais, de estar levando a criança a fazer uma escolha melhor. Olha, você pode comer esse biscoito, mas durante a semana vai ser isso, né? Porque a gente não pode ter só a exceção, né? Tem que ter a negociação. O que manda é a regra. Um ato de amor nessa relação com pais certeza. e filhos. Né? Ninguém quer ver um filho obeso, ninguém quer ver um filho doente. Né? A gente não quer isso. Muito menos. Então, assim, no meu consultório hoje, eu tenho uma gama de adolescentes e crianças enorme. Enorme. E é trabalho de formiguinha, dia a dia, e conversando, e às vezes até sem a presença dos pais. Só o nutricionista, porque faz com que a criança também tenha um pouco de responsabilidade sobre a vida dela. Mas não deixando de comunicar aos pais que ele é muito responsável. Porque a criança não vai pegar o dinheiro e vai no supermercado comprar um biscoito recheado, que é muito mais prático do que fazer uma salada de fruta. A praticidade está matando o indivíduo. E a gente tem que mudar esse perfil. Vamos preparar o alimento. Dá trabalho? Dá. E fica muito mais complicado hoje para uma mãe que trabalha fora. Porque ela tem que preparar o alimento, ela tem que trabalhar fora, ela tem que arrumar as coisas. Então, assim, é mais prático comprar um biscoito ou comprar um alimento já pronto do que fabricar. Mas esse olhar vai mudar e está mudando. Porque a partir do momento que você chega no supermercado, você vai ver até as gôndolas de alimentos, como frutas, legumes e verduras, vão crescer. É a tendência. E quando você fala dessa necessária interferência da família, né, para o cuidado dos filhos, eu queria que vocês falassem a respeito do desenvolvimento do paladar, que principalmente no início da vida ele está em constante evolução. É verdade que se a gente não apresentar o açúcar, não introduzir o açúcar na dieta da criança até uma certa idade, depois ela não vai ter uma necessidade desse produto? São hábitos que são criados, né? O bebê não sabe qual é o sabor, né? Então, você que está apresentando. Como foi apresentado. Então, crianças que não têm acesso ao açúcar não conhecem. Então, e o açúcar é assim, ele é viciante. Então, a partir do momento que apresentou,
vai comer, vai querer comer, e quanto mais açúcar, O uso do açúcar está associado ao aumento de dopamina. Neurotransmissores, serotonina, sensação de prazer. A dopamina, e ela, por exemplo, a dopamina é uma das substâncias do vício, né? Cocaína. Então, digamos assim, que o açúcar, de certa forma, ele leva a um vício. Se você não apresenta isso para a criança, ela passa a não conhecer. E às vezes até quando faz o uso, acha, nossa, isso é muito doce, né? E com relação a esse trabalho que a Mari disse que faz com crianças, às vezes, quando você planta a semente mesmo, a criança chega e fala, papai, isso faz mal para a saúde, esse alimento não é bom. Né? E a criança passa a cobrar o adulto, até constrangê-lo. Né? A gente percebe que tem pais que falam, mas coitadinho, não vai dar doce. Doce foi feito para criança. Não, doce não foi feito para ninguém. Existe uma alimentação saudável. Hoje a gente prega que a gente precisa descascar mais e desembrulhar menos. Então eu acho que é isso que está mudando. As gôndolas estão aumentando. A gente... Pessoal, eu vou interromper a nossa conversa rapidamente. A gente vai agora para o último intervalo do nosso programa de hoje. Já voltamos com a mesa. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. A gente foi para o intervalo, mas a consulta continua aqui. A gente está correndo para conseguir tirar todas as dúvidas. Eu queria que você explicasse, você até já citou a respeito do consumo do carboidrato, né? Carboidrato e açúcar, a pessoa ouve assim, às vezes não associa. Mas esse carboidrato, como que ele se transforma no organismo? Ele também é um risco? O carboidrato, na verdade, é a glicose, né? É um açúcar. Então, assim, hoje eles colocam no rótulo carboidratos sendo açúcares. O que são esses açúcares? São o que foi adicionado naquele. Por exemplo, um leite. O leite ele tem a lactose, que é um açúcar normal do alimento. Mas tem também os açúcares ali. O que é aquilo? Adição. Então, hoje, né, com essa portaria, chegou que a gente, em 100 ml ou 100 gramas, só pode ter 10 gramas de açúcar, né? Só que hoje a gente não consegue ler rótulo, né, Ronaldo? A letra é tão pequena, concordo. Que você tem até que consultar o site, porque é impossível de você conseguir ler aquilo que está escrito ali, né? Se o nutricionista pensa isso, imagine a gente. Não conhece nenhum. Apesar da gente ter uma legislação bastante avançada com relação a rótulo, mas a exposição desse rótulo para consulta deixa a desejar. Ela não é boa. Essa portaria nova que está vindo, ela vai modificar o rótulo também? Ou vai? Porque, por exemplo, a gente está falando aqui do tamanho de letra, de colocar um fundo verde com uma letra vermelha, ou uma coisa dourada numa coisa prateada. A gente não consegue ter essa distinção, né? Essa portaria está vindo para ajudar nesse ponto também? Já está entrando agora, acho que até o final do ano, as cores, né? Verde, amarelo e vermelho, que já existe em alguns países. Por exemplo, o Chile, eles têm imposto sobre os produtos açucarados. Então, a indústria teve que diminuir. Foi a força. A gente não, está entrando em acordo. Né? Já em Portugal a mesma coisa, você vai pagar uma conta, se tiver refrigerante você vai pagar 25% em cima daquele refrigerante que você está tomando ali. Então, isso são medidas, gente, de benefício, porque lá na frente o governo vai ter um benefício, porque as doenças não transmissíveis, né, diabetes, hipertensão, crônicas são nada mais do que posturas. De hábitos errados, né? Exatamente. Então, a educação nutricional, que é meu sonho de consumo, é a educação nutricional das escolas. Ficam aí uma dica para os políticos, tá? É o meu sonho de consumo. Começar a aprender como se alimentar na escola, desde pequenininho, a fazer boas escolhas. Imagina, esse dinheiro que é sendo gasto, que é muito alto, poderia estar, né, assim, dando apoio à educação ou outras coisas mais. Nessa área a gente tem pequenas ações, né, de municípios, alguns estados, né, ações proibitivas, né? Na escola municipal e na escola estadual não se vende determinados alimentos, né? Mas em termos de educação, né, Mari? Infelizmente, as ações são muito poucas ou quase nenhuma. E as ações de saúde também, porque hoje, né, lá mesmo a própria Unimed faz um trabalho sensacional de prevenção, trabalhar conscientizando a população, prevenindo, para ser realmente um plano de saúde, para a pessoa pensar na saúde, para ela não ter que chegar apagando o incêndio. Tirar o foco da doença e focar.
Por isso que esse E trabalho chamar a pessoa para a responsabilidade dela também. Né? Exatamente. Não adianta você vir aqui querer tratar. Né? A gente pode juntos fazer um trabalho de prevenção, né, para melhorar o seu perfil de saúde no futuro. A pessoa precisa tomar conhecimento que a gente precisa se alimentar bem, que isso a boa nutrição ela interfere diretamente a 70%. As pessoas acham que é só atividade física ou é ir ao médico regularmente. A gente tem até uma campanha lá que a gente chama de mude um hábito. Né? Se mudar um hábito, talvez você já comece, o primeiro passo para você agregar valor àquela iniciativa de tratar melhor a sua própria saúde. Que às vezes você fica o dia inteiro preocupado com o seu trabalho, com as coisas do seu dia a dia, e você acaba esquecendo de cuidar de você mesmo. E às vezes você pode ir a pé, você pode deixar de usar açúcar, você pode, começar a fazer coisas que vão valorizar para você, para o meio ambiente, para todo mundo que está à sua volta. A incorporação do hábito é uma coisa muito simples. As pessoas acham que é demorado. Em 21 dias, em média, você incorpora um novo hábito. Então, é importante as pessoas saberem disso. Para poder começar agora. Não é esperar chegar segunda-feira para começar a comer melhor. Começa agora. Por que tem que esperar ciclos? É botar para fazer para poder melhorar, né? Então, a gente tem essa crença também de ciclos e de que algumas coisas demoram muito para acontecer. É verdade. Arnaldo, eu tenho um amigo que ele gosta muito de doce e ele usa a seguinte desculpa. Eu realizo atividade física, malho todos os dias, pratico esporte, então esse é meu aval para consumir doce acima do normal. Pode isso? Pode isso, Arnaldo. Então, Pode isso, Arnaldo. Na verdade, a regra é bem clara. O consumo de açúcares simples, né, que a gente tem um açúcar chamado simples, que é o mônio e o disacarídeo, né, que vai estar no disacarídeo a sacarose, o açúcar de mesa. O açúcar complexo, que é o polissacarídeo, que é esse do amido, que é uma cadeia maior. Esse açúcar simples, que é o açúcar dos doces, principalmente, ele faz um pico de glicose e a insulina direciona isso não para o músculo, e sim para o adipócito. Né? E aí a gente começa o aumento de gordura corporal. Então, essa pessoa no pós-atividade física, provavelmente ele vai usar parte disso para repor a energia muscular que foi gasta, mas a grande maioria vai para o adipócito e vai depositar na região da cintura, onde ninguém quer, né? Seu amigo está tendo um retrabalho. Então, pessoa, não está sendo efetivo. O corpo não entende esse excesso. Né? Em média, um indivíduo ele oxida de 7 a 14 gramas de carboidrato ou de glicose, né? Em repouso. Sobrou, empacotou, tecido adiposo. Então, a gente tem que ter essa noção que o corpo está mais apto após uma atividade física, mas qual a quantidade? Em atividade física, de 30 a 60 gramas, dependendo da intensidade do exercício. A intensidade foi baixa, deu uma caminhada, não, vai lá e 3 brigadeiros, 4 bombons, e altamente viciante também. Então, açúcares simples, como farinhas brancas, pães, bolos, biscoitos. Se puder evitar, gente, tá? Não estou dizendo para fazer só. Olha a cara regra, do Caio. Não é? Tá em tudo. Né? Você fala pro seu amigo aí que meu isso amigo, aí é coitado. exceção. Tá? E lembrando também, né, que esses açúcares complexos, os polissacarídeos, os amidos, né, eles em excesso, né, eles vão favorecer o acúmulo de gordura corporal e a proteína também, porque quem faz atividade física acha que tem que ter uma dieta, às vezes, ultraproteica, nem é hiperproteica. E o excesso de proteína, né, em torno de 15% dela, acaba sendo desviado para produzir açúcar e gordura também. Tá? Então, quem faz dieta proteica demais, às vezes tem que tomar cuidado. Além da acidificação, né? A acidificação e outras coisas que pode ter a nível renal. Eu tô com uma pena dele, que tá fazendo tudo errado. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, o pessoal está perguntando. A gente pode tirar completamente o açúcar da nossa dieta e, caso a gente busque por alternativas, existem alternativas naturais como mel, açúcar mascavo, podem ser melhores?
Então, olha, esse efeito de estar produzindo gordura no mel, no açúcar mascavo, eu vou estar tendo do mesmo jeito, né? O mel, ele é composto por frutose, glicose e um pequeno percentual de sacarose, que é o açúcar de mesa. Então, se eu substituo 100% do açúcar que eu estava usando por 100% do mel, eu vou ter o mesmo efeito de estar ingerindo calorias, né? Então, apesar de ser natural, ser rico em vitaminas, minerais, né, ele ainda continua tendo o mesmo papel do açúcar. O açúcar mascavo, na verdade, ele é o açúcar cristal antes de ser branqueado, né? Então, ele é lá a sacarose da mesma forma. Então, a gente precisa estar tomando cuidado. O que eu posso substituir? A gente tem esses edulcorantes hoje, que são os adoçantes. A gente tem alguns naturais, né, como stevia, né, e a sucralose, que é tirada do bagaço da cana, né, ela é mais nova. Tem todos aqueles mitos em torno desses edulcorantes, como por exemplo, o ciclamato e a sacarina fazem câncer. Nos Estados Unidos, eles chegaram a ter até o uso suspenso, né? Mas foi visto que a gente precisava de ter uma ingesta muito alta para que isso viesse provocar câncer, né? O aspartame teve todo aquela coisa mundial em volta dele, parecia que era para atacar diretamente a sua grande produtora, né? Mas assim, hoje não tem nada comprovado, né, com relação a eles, mas eu e a Mari aqui somos a favor da alimentação natural, né? Sabor da fruta, né? Uma laranja, uma banana, sem precisar colocar mel, açúcar. Pequena quantidade de mel, quando você tiver que usar um açúcar, né? Tá, ok. Bom, infelizmente o nosso programa chegou ao fim. Eu tenho certeza que, assim como com a gente, muitas pessoas ainda ficaram com dúvidas, mas eu gostaria muito de agradecer a presença e a participação de vocês aqui, pela aula também, né? Tivemos grandes convidados, muito obrigado também. Agradeço. Bom trabalho obrigado. Nesse final de semana. Nós é que agradecemos a oportunidade. Volte sempre. Segundo turno, tá aí também, tá? Ok. Debatedores, obrigado. Por obrigado. nada. Pode voltar amanhã, tá? Se você quiser. E é claro que eu quero agradecer a você que acompanhou o nosso programa aí da sua casa. Eu espero que a gente tenha tirado suas dúvidas, te ajudado a solucionar suas questões. A gente volta amanhã ao vivo aqui pela TVE Juiz de Fora, às 11 horas da manhã, então a gente se encontra, né? Também tem a reprise hoje às 6 horas da tarde ou a qualquer momento, de um jeito muito simples. É só entrar no nosso canal no YouTube ou na nossa página no Facebook, procurando por TVE Juiz de Fora. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima tarde para vocês e até amanhã. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Dental. O plano odontológico da Unimed Juiz de Fora. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto.